boa tarde a todas, todos, todes. Nós estamos hoje no segundo encontro dos Seminários de Saúde Ambiental, promovido pelo Instituto Walter Lezer, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E hoje nós temos a honra de receber os companheiros Jeffer Castelo Branco, doutor em Ciências pela Unifesp, onde é pesquisador do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde Socioambiental, e também é diretor da Associação de Combate aos Poluentes. Márcio Antônio Mariano da Silva, químico, professor de História, diretor e da Associação de Saúde Socioambiental, ambos ex-funcionários da Ródia de Cubatão. E aqui, ao meu lado direito, o professor Hélio Lopes dos Santos, químico, engenheiro ambiental, mestre em engenharia urbana pela UFSCar, professor da Universidade de Sicília e gerente da CETESB em Cubatão, assessor do Ministério Público e do Ministério da Saúde para diferentes assuntos de contaminação ambiental em diferentes processos que estão rolando até hoje por aí, não é isso, professor? Nós vamos discutir hoje, dentro desses nossos seminários, a questão da contaminação na Baixada Santista, no Estuário de Santos. E vamos discutir especificamente o caso Ródia. Pela relevância histórica e impacto na saúde dos trabalhadores e dos moradores da região, a gente poderia abordar o caso Ródia com diferentes olhares. E o olhar que a gente escolheu hoje para esta reunião é aquele que enfoca basicamente os impactos causados na saúde dos trabalhadores que foram expostos aos produtos que eram produzidos em processos arcaicos, sem controle nenhum de eliminação de resíduos, que acabaram contaminando esse grupo de trabalhadores naquele momento, naquele período em que a fábrica esteve em funcionamento. E depois continuou contaminando outros que lá estiveram na planta e que acabaram entrando em contato com o material que havia sido depositado, que estava presente naquele local. Então, nós vamos começar nosso encontro de hoje com uma apresentação, uma exposição que vai ser feita inicialmente pelo Márcio Antônio Mariano e depois pelo Jeffer, colocando um pouco a contextualização da situação da Ródia e da questão da saúde socioambiental, e depois o professor Hélio Lopes vai falar um pouco sobre a visão de quem naquele momento estava ali à frente da agência ambiental na região e que precisou enfrentar a situação da contaminação e dos efeitos sobre a saúde dos trabalhadores. E no final, vamos tentar fazer um debate com os presentes, para a gente tentar explorar um pouco mais essa questão do impacto na saúde do trabalhador. Obrigado pela presença de vocês. Por favor. Boa noite, quase, né? Queria agradecer, primeiramente, ao doutor Alfésio, doutor Luiz, pelo convite. Bom, a associação, a CPO é a associação de hoje denominada Associação de Combate aos Poluentes. O nosso foco principal são os poluentes atmosféricos e qualquer tipo de contaminação por produto químico, nós temos um envolvimento direto com essas questões. Nós somos funcionários da empresa Ródia. Nós fomos afastados por uma questão, por causa da contaminação, e um pouquinho uma passada bem rápida pela história da Ródia. A Ródia, aqui no Brasil, ela tem início praticamente na década de 20. O que aconteceu? Próximo. A Ródia produzia praticamente medicamentos na Europa e tudo mais, mas sempre teve uma vocação para expandir a sua malha de produção para outros tipos de produtos. Aqui no Brasil, ela iniciou importando o lança-perfume, que era fabricado na Argentina, então a Ródia distribuía aqui no Brasil. Isso em 1919. Na década de 20, foi que a Ródia montou sua primeira fábrica aqui no Brasil, para fabricar o lança-perfume. Coloca o próximo. E o lança-perfume, ele esteve em evidência
desde a década de 20 até a década de 60, quando ele foi proibido, porque descobriu-se os malefícios que ele promovia para a saúde humana. Então, ele foi proibido definitivamente. Mas, enquanto isso, a Ródia expandia a sua produção, ou seja, ela iniciou também as suas plantas de produção de organoclorado estavam lá presentes já naquela época. Por quê? Porque o lança-perfume ele tem alguns componentes que são solventes organoclorados que têm ação neurotóxica aguda, porque a alucinação que provoca o cloreto de etila, principalmente, que é o principal componente do lança-perfume, ele causa as alucinações, que é o que o pessoal curtia nos carnavais e tudo mais. Quando surgiram os efeitos tardios de afetar o sistema cardiovascular, afetar severamente, aí então ele foi proibido. Mas a Ródia teve uma importância muito grande dentro do pool das empresas dentro do país. Por quê? Ela não fabricava somente solventes, ela também atacou na linha farmacêutica, ela produziu, ela fez parte da desenvoltura industrial do início do século XX, não resta dúvida alguma. Ela participou ativamente na indústria farmacêutica, na indústria têxtil, desenvolvendo e produzindo fios sintéticos para tecelagem. Então, ela não foi uma empresa que não teve a sua importância. Teve muita importância. Tanto é que tem um histórico da Ródia na internet, que qualquer um pode consultar, que eles vão falar todas as maravilhas, que eu também não descarto essa possibilidade. Eles foram úteis até em algum momento. A história aqui no Brasil, ela inicia-se de uma forma assim, a parte pior, aonde teve a fase negra da Ródia, foi quando ela iniciou a sua planta para produção de pentaclorofenol e pentaclorofenato de sódio. Iniciou-se em uma unidade pequena em Cubatão em 1966 e funcionou essa fábrica produzindo pentaclorofenol até 1978. O que era? O pentaclorofenol usava duas substâncias, né? Utilizava o cloro e o cloro e o fenol. E com a presença de soda cáustica, você fazia o pentaclorofenato de sódio. Mas a matéria-prima era cloro e fenol. Você adicionava um átomo de cloro na molécula de pentacloro, substituía, né, na molécula de fenol, então você obtinha o pentaclorofenol. Essa fábrica, ela causou sérios problemas. Primeiro, como a comercialização do pentaclorofenol, na época que o Brasil explorava muita madeira, o pentaclorofenol, a maior parte da utilização do pentaclorofenol foi como cupinicida. Tanto que aquela marca Gimo-Cupim, a fórmula antiga, era o pentaclorofenol. E depois que houve problemas de intoxicação de trabalhadores na unidade de Cubatão, esse pentaclorofenol foi banido e a fórmula do Gimo-Cupim hoje é organofosforado, que eu não vejo muita vantagem de trocar 6 por meia dúzia, né? E em 1974, ainda com a unidade de pentaclorofenol funcionando, a Ródia põe em atividade uma nova planta que era para produzir 2 solventes organoclorados, que é o tetracloreto de carbono e o percloretileno. O tetracloreto de carbono foi utilizado como matéria-prima na produção de gás freon durante muitos anos. Hoje já não, hoje ele foi banido do mercado praticamente para essa finalidade. E o percloretileno, ele era utilizado como desengraxante na indústria e ainda hoje é utilizado em empresas que efetuam lavagem de roupa a seco. Ainda é utilizado e causa sérios problemas, que ainda ninguém tocou nesse assunto,
mas as pessoas que trabalham nessas empresas estão tendo as suas saúdes afetadas e não se dão conta de que é o percloretileno. Essa indústria que iniciou-se em 74 produzindo percloretileno e tetracloreto de carbono, ela tinha um inconveniente. Ela produzia também como subproduto o ácido clorídrico, que tinha objetos de lucro na produção. Mas tinha um inconveniente de produzir a cada 24 horas entre 2.800 a 3.000 quilos de resíduo sólido, ou seja, aquilo que sobrava no fundo da coluna decantava, e aquela miscelânea continha hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno e uma boa parte de compostos organoclorados com a cadeia mais longa. É que as únicas substâncias que nós analisávamos eram hexacloretano, hexaclorobutadieno, hexaclorobenzeno e os solventes leves que também eram arrastados durante a destilação dessa substância. Nós não analisávamos os outros porque os equipamentos não nos davam essa gama de detecção. Não sei por que cargas d'água isso aconteceu. Eu, como técnico do laboratório, as colunas eram programadas somente para identificar esses contaminantes. Mas eu tenho certeza absoluta, todos nós que trabalhamos lá, que não havia somente esses compostos dentro desse resíduo. Nós temos uma quase certeza de que uma quantidade significativa de furanos e dioxinas estavam presentes nesses resíduos. E o que aconteceu? Durante anos, a empresa descartou toda essa produção diária dentro do seu próprio site, ou seja, aonde existiam lagoas, eram jogadas esse resíduo. Como ele é mais pesado que a água, ele ficava no fundo da lagoa, então a água fazia um selo que era para aquele cheiro não se dissipar, porque o produto era quente e o vapor demorava muitas horas vaporizando aquilo, então não era conveniente deixar aquilo a céu aberto. Então, eles foram depositados em lagoas, e como ali a região onde a fábrica foi montada, haviam lagoinhas que foram utilizadas com essa finalidade. À medida que o tempo foi passando, a área já não comportava mais, não tinha mais local para esse descarte. Então, iniciou-se a deposição desse resíduo em pequenas caçambas, e essas caçambas, a transportadora contratada na época, que eu não lembro o nome da primeira transportadora, ela simplesmente pegava essas caçambas, engatava no caminhão e distribuía, descartando esse lixo tóxico a esmo por tudo quanto é região. Você pode passar. Eu vou deixar em disponibilidade os slides, que vocês podem consultar aqui, que eu não vou citar aqui as transformações econômicas, né? As mudanças de propriedade da empresa, porque, no caso aqui, iria tomar muito tempo. Você roda mais alguns slides. A produção do penta, eu já expliquei mais ou menos. Voltando só um pouquinho. Isso aqui era a reação que dava no pessoal contaminado por pentaclorofenol. Porque o pentaclorofenol era um produto seco que era embalado em sacos, e na ensacagem, a nuvem, segundo o depoimento dos próprios trabalhadores que operaram na época, a nuvem parecia aquele fog londrino, ou seja, eles trabalhavam num ambiente desses. E as consequências foram essas: erupções cutâneas, como cloroacnes e outras, e fora as doenças gravíssimas, que inclusive teve um trabalhador, na época, que morreu por intoxicação aguda, e não por intoxicação crônica.
Agora você pode colocar. Então, ó, o PETA foi fechado em 1978 e o Tetra já estava funcionando desde 1974. Os trabalhadores contaminados lá na unidade do pentaclorofenol eram 30 trabalhadores. Simplesmente houve um acordo, uma pressão muito grande por parte das autoridades, então aquela unidade foi fechada. E esses 30 trabalhadores foram transferidos para a unidade de Tetraper, que já funcionava. Então, você tem ali uma reexposição do pessoal que trabalha no pentaclorofenol dentro da unidade do Tetra. Por quê? O Tetra produzia compostos organoclorados pesados, que eram hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno. Então, eles foram novamente reexpostos a outras substâncias que somaram-se àquelas que eles já tinham essa contaminação. Agora o próximo. Aqui está o depoimento de alguns colegas nossos que relatam aqui. O ambiente de trabalho não era um ambiente sadio, ou seja, a nuvem, eles trabalhavam dentro de uma nuvem de veneno. Isso foram que os colegas trabalham. Alguns até choravam quando expunham as condições na qual eles trabalhavam. Próximo. Em 76, a Clorogil, que era a dona tanto da unidade do Penta quanto da unidade do Tetra, Clorogil no nome, mas no corpo acionário tinha a Ródia lá presente. Ou seja, quem assumiu aqui a Clorogil a partir de 76 foi a Ródia. E ela já sabia dos problemas que existiam. Então, ela nunca pôde alegar que tinha desconhecimento de tudo aquilo que acontecia, tanto na unidade do Penta, quanto na unidade do Tetra, que na época ainda não havia eclodido essa questão da contaminação dentro do Tetrapé. A unidade produtora de organoclorado tem um inconveniente, todas elas, não é somente a Ródia, não, qualquer unidade que produz solvente organoclorado tem um problema de, na hidrólise dos solventes, produzir HCl. O HCl é altamente corrosivo, então não tem equipamento que fique inteiro. Então, constantemente, por anos e anos, a unidade trabalhou assim, com equipamentos deteriorados, ou seja, corroídos pela própria carga ácida, que principalmente o HCl é altamente corrosivo em ferro, principalmente o aço carbono, ele é suscetível à corrosão por ácido clorídrico. O tetracloreto era o objeto comercial, o percloretileno também, o ácido clorídrico também. Agora, esses contaminantes que estão aqui, ó, dicloretileno, diclorometano, tricloretano, triclorometano e o tricloretileno, eles eram solventes que eles eram contaminantes da produção de tetracloreto e de percloro. Significa que os trabalhadores não estavam expostos somente a tetracloreto, percloretileno, a fumaça ácida do ácido clorídrico, mas estavam expostos também a dicloroetileno, diclorometano, tricloretileno, que são solventes que têm uma ação neurotóxica violenta. E fora esse é que nós não listamos aqui. Nós tínhamos a produção de gás fosgênio. O gás fosgênio foi utilizado como gás de arma química na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, não, na Primeira Guerra ele foi utilizado como gás de destruição, né, para eliminar as pessoas em massa. E na Segunda Guerra, no início, antes de eles desenvolverem outras armas de destruição em massa, o fosgênio ainda estava presente. O tetracloreto de carbono, durante a Segunda Guerra, ele foi utilizado principalmente em Londres, que uma boa parte de Londres eram construções que tinham ainda muita madeira, e os incêndios eram imensos.
E uma das formas que eles acharam eficiente para combater os incêndios era a utilização do tetracloreto de carbono, que era um agente extintor poderosíssimo. Só que no ambiente onde a temperatura ultrapassava 300 graus, que dentro de um incêndio, se você medir a temperatura lá dentro, chega até 500 graus. Ele formava o gás fogênio, que acabava matando o próprio pessoal, a própria equipe de combate ao incêndio. Isso aí aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Aí ele foi banido, porque não era só as bombas, a operação de apagar o incêndio também eliminava as pessoas. Ó, essa aqui é a condição de entamboramento do resíduo sólido que sobrava nas colunas de destilação. Para vocês terem a noção da exposição aos gases ali. Essa temperatura, esse líquido estava a quantos graus aí, você lembra? Dos 200 graus. Então, a exposição a vapor ali era muito grande. Você pode... Não. Essa aqui é a composição, aquela que eu falei, ó, pentaclorobenzeno, estava tudo presente. Esses aqui estavam presentes dentro do resíduo sólido que eu vos falei. Não somente, mas tinha porque nunca foi feita uma análise minuciosa para ver a composição real daquilo que existia dentro do resíduo sólido. Tá? Esse resíduo, quando colocados em caçamba, os motoristas saíram a esmo, ou seja, aleatoriamente, descarregando o resíduo sólido. Qual era a técnica? Uma vez uma pessoa falou para a gente, não, o caminhãozinho saía carregado, pegava a estrada, local que tivesse uma picada, que desse para entrar um caminhão e passar, o caminhão entrava, ia lá dentro no meio do mato e descarregava. Isso foi narrado por um colega. É difícil de acreditar isso? Não, né, Jeffer? Nós descobrimos resíduos lá em Itanhaém, que está praticamente a 90 quilômetros distante de onde foi produzido. Todos esses pontos vermelhos são locais onde foram encontrados descartes de resíduo da Ródia. São Vicente foi o local mais afetado. E hoje em dia, nesse local onde foi descartado, existe um assentamento enorme de pessoas morando, residindo em cima de local onde nem todos os locais foi removido, foi a terra contaminada, e tem pessoas morando lá. A avaliação de saúde das pessoas está sendo feita? Tá. Eu tenho certeza que está parado isso aí. As análises da CETESB, no início da década de 80, quando descobriu-se esses descartes fora do site da fábrica, eles analisaram e encontraram diversas residências lá que as pessoas, como não existia água encanada no local, eles apelavam para explorar a terra em poços artesianos. E a água que eles utilizavam, extraída de poços artesianos, todas elas, as águas ali estavam contaminadas. Porque o resíduo organoclorado, ele, uma vez depositado na terra, bate sol, chove, o que acontece? Ele vai penetrando, sofre a percolação com o tempo, né, Hélio? E isso aí, o lençol freático é suscetível a receber essa carga. E durante muitos anos, até chegar água encanada no local, a população ali bebeu dessa água contaminada e os postos de saúde foi que identificou pessoas com sintomas que eram atípicos às outras regiões da cidade. E foram esmiuçar e descobriram que a área era a área de descarte de produto químico. Então, não tinha como a empresa tirar o corpo dela fora, porque a única prova que existia apontava para ela como autora da questão. Os locais onde os depósitos
eles foram todos, alguns, né, foram escavados e retirado a camada que eles achavam que estava mais contaminada. Então, aqui, ó, as prospecções foram feitas lá. Resolveu isso aí? Olha, eu acredito que não, porque até hoje as pessoas reclamam de cheiro de produto que ainda desprende da terra. Isso aconteceu justamente nessa área porque o objeto de ocupação populacional da área continental, isso já vinha acontecendo desde a década de 70. E na década de 80, a expansão imobiliária naquela região, assim, ela explodiu, ou seja, aquela área foi ocupada, assim, em muito pouco tempo, aquilo ali cresceu demais. Foi descobertos descartes em Itanhaém, em Pilões, que é a situação que eu acho que é mais grave. Por quê? Pilões, essa estradinha, está ao lado do rio Pilões aqui. Esse rio praticamente alimenta o manancial que fornece água para a Baixada Santista toda. Só que aqui não existe somente a assinatura da Ródia como causador desse problema. Uma boa parte das empresas de Cubatão utilizaram essa área aí como área de descarte de resíduos industriais. A Ródia não ficou de fora, também descartou aqui. Foi avaliada a questão das outras empresas? Não, aparece a Ródia, porque a Ródia foi a questão que mais se mexeu até hoje. Ou seja, a ferida que mais se cutuca hoje. Mas isso aqui não pode ficar, isso aqui não pode, nós não podemos nos calar diante disso aqui. Por quê? Até hoje, a água que abastece todos os municípios próximos ali Santos, São Vicente, uma parte do Guarujá, nem todas, Praia Grande, uma boa parte da Praia Grande abastecida com água que vem de manancial comprometido, e nós achamos que está comprometido, embora a água ali seja renovada constantemente, mas ela sempre carrega alguma quantidade de contaminante que é prevalecente ali ainda naquela região. Tá? Quando o problema ganhou assim um destaque muito grande na mídia, a empresa procurou uma solução. A solução que a empresa encontrou foi construir um incinerador para incinerar todo o lixo que ela produzia diariamente e toda a terra que ela conseguiu recolher dos locais onde foram descartados. Para isso, a terra recolhida na área continental de São Vicente, ela foi recolhida em mag-saques e armazenadas num local que eles denominaram como estação de espera, que estava programada para receber 6.000 toneladas, não é isso, Jeff? 6.000 toneladas, né? 6.000 toneladas e ter a permanência ali por 5 anos somente. Bom, nós temos a contabilidade hoje que esteve lá 33.000 toneladas. Hoje já não tem mais 33.000 toneladas, tem menos. E logo à frente eu já vou explicar. E essa estação de espera prevalece até hoje. Esses mag-saques já até devem ter deteriorados com o tempo, e isso aí provavelmente já está em contato direto com o solo e se infiltrando por tudo ali. Aqui a área da Ródia, onde se instalou a indústria e ficou lá por muitos anos, aonde foi construído o incinerador, é justamente nesse ciclo aí. Nós temos lá o recolhimento de uma área de descarte, que está lá no pé do morro, aquele triângulo preto ali, ali embaixo existem tambores enterrados ali. Existem tambores com resíduos do Tetra Pak, da unidade de Tetra Pak.
E desse círculo aqui foi onde, justamente, esteve o incinerador e esteve a unidade de produção de tetrapé. E aqui nós temos o Rio Perequê, que todo o lixiviamento, toda a lavagem diária, tudo, o carreamento pela própria água da chuva fez com que esse rio aqui recebesse uma carga considerável de organoclorados ali, tá? Porque isso foi analisado em 2002 e foi constatada essa contaminação. Após iniciar o funcionamento do incinerador, construiu-se um depósito para depositar as cinzas que saíam do incinerador, que foi justamente lá no morro, ou seja, terraplanaram uma boa parte do morro, fizeram uma cava e jogaram resíduo. A cinza. Eram as cinzas puras? Não. Por quê? Esse produto, esse resíduo, para ser queimado no incinerador, ele era misturado com areia, com sílica, areia silicosa. Ou seja, era um blend, uma mistura de areia que continha aproximadamente entre 8 a 10% de resíduos misturados nessa areia. Por quê? Porque o resíduo puro, se fosse no incinerador, o sistema aquecia, era sobreaquecido e todo o sistema não suportava essa temperatura que poderia se desenvolver com a presença do resíduo puro. Então, era necessário que se fizesse o blend, a mistura dele com areia, que é para atenuar essa quantidade de calor que gerava dentro do forno. Essa areia, que era considerada cinza, eram depositadas lá no morro, estão lá até hoje. Elas saíam com zero de contaminação? Não, porque eu analisei muito dessa areia dentro do laboratório e ela não saía isenta de composto organoclorado. Era específico lá na análise, especificado assim, ó, cloro orgânico presente nas cinzas do incinerador. Não era cloro presente, eram substâncias que suportavam temperaturas até 900 graus, porque um forno que foi projetado para trabalhar em 1.100 graus nunca chegou a essa temperatura, era sempre abaixo. E toda vez que dava uma carga maior no forno, a temperatura caía mais ainda. E o risco de formação de dioxinas e furanos durante essa queima de resíduo aqui, ele foi um risco muito grande e temos certeza que muitos trabalhadores trabalharam ali na presença de poeiras, né, contendo dioxinas e furanos. Aqui as instalações da empresa, um pouco antes de ser encerrada, em 1993. Aqui são alguns resultados encontrados em amostras colhidas na área de Pilões e na área de São Vicente também tem, ó. Teve um seminário onde o administrador da ROD esteve presente, eles não puderam nunca negar o que essa contaminação fora da fábrica ocorreu. Tá? E eles nunca conseguiram tampar o sol com a peneira da maneira como eles achavam que iriam tampar. A declaração do gerente na época foi: nenhum ser humano deve ter contato com essa coisa. O lugar onde foi depositado é irrecuperável. Lá ninguém deve cultivar, lá ninguém deve beber água. Quando eu fui fazer estágio no laboratório de Paulínia, eles não queriam de maneira alguma que as análises que eram destinadas a serem queimadas e após serem queimadas fossem lá para o laboratório ser analisada. Eu perguntei, mas por quê? Não, vocês não sabem com o que vocês estão mexendo. Está aqui. O Otacílio não era químico nem nada, mas ele falou isso aí. Não, faz sentido? Faz. Como químico, eu digo que isso aqui faz sentido totalmente. Essa área é imprópria à preocupação humana, fim de papo, e está lá a gente morando. Bom, aqui é o documento mostrando a interdição da ródia.
Ela foi interditada em 1993. Por quê? Porque foi avaliado que toda a área estava contaminada e impróprio para permanência humana naquele local de trabalho. Então, foi fechado tanto o incinerador como a unidade Tetra Pak, 7 de junho de 1993. Anos depois, o Greenpeace analisou lá as amostras da água do rio, a água da beirada do rio, toda em local onde foi possível o pessoal do Greenpeace recolher a amostra, mandaram para um laboratório na Inglaterra e analisaram e constataram que aquela contaminação realmente fazia sentido, estava tudo contaminado mesmo. E acharam outras contaminações por mercúrio, que não era o caso aqui da Ródia, mas é o caso da empresa do lado. Aqui estão o Magsac, isso aí, o que está embalado lá esperando, na estação de espera, é um passivo industrial que está lá. Tentaram mandar para tudo quanto foi lado. Ó, tentaram mandar para a Bahia, não conseguiram, porque nós, como a CPO, nós intervirmos e conseguimos barrar, melar tudo, porque lá, quando o Ministério Público de lá soube, não permitiu que isso entrasse lá. Ó, tá aqui todos os locais para onde tentaram enviar. Uma parte foi enviada, porque tinha 33 mil toneladas, hoje não. Hoje deve ter lá umas 29 mil, 28 mil por aí, porque 3 mil toneladas eles conseguiram movimentar e tirar fora. Mas foi tentado lá, no Paraná, na Bahia, Santa Catarina. Qual era a finalidade da? Incinerar também, que não colou, porque muitos incineradores não foram aprovados. Aqui é um alto de inflação, que depois de anos e anos parados, a empresa lá ainda alegando que estava tudo remediado, a CETESB foi lá, colheu a amostra de solo, a amostra de aquífero, amostra subterrânea e tudo mais, e constatou que está contaminado ainda. Isso foi em 2015. E a empresa muitas vezes negou que isso tivesse acontecido. Está aqui, ó, o auto de infração de 2015, está aqui comprovando que a CEDESB esteve lá, analisou a área toda e constatou que aquilo lá é impróprio ainda para a permanência humana. Poluentes orgânicos persistentes, nós como a CPO, diante da repercussão que teve o caso aqui, nós fomos convidados e mandamos um representante para participar da Convenção de Estocolmo em 2001. A convenção que lista lá uma série de compostos organopersistentes, né? Principalmente os compostos halogenados, e desses halogenados, principalmente os organoclorados. Então, nós temos hoje uma lista bem maior, cresceu além dos 12, mas o hexaclorobenzeno está lá listado como um poluente orgânico persistente. Os PCBs, bifenilas policloradas, dioxinas e furanos. Aqui nós temos o efeito que essas porcarias, quando entram no nosso organismo, eu não dava tanta importância até eu saber desses efeitos, porque eu, como químico, veja só, eu ainda era cético na própria questão que me afetava. Depois que eu tive conhecimento de que os efeitos de compostos organoclorados afetam diretamente a molécula de DNA, entrando principalmente aonde nós temos as bases nitrogenadas, né, na ligação, ou seja, nas pontes de ligação de hidrogênio, que justamente conseguem entrar ali, ou se não romper as colunas, uma ou outra, a coluna do DNA. Isso praticamente pode futuramente causar uma deformidade. Calha simplesmente de uma molécula defeituosa se reproduzir no teu organismo, pronto, você já está. O próprio médico em 98 havia nos falado isso, vivam da melhor forma, porque vocês têm uma bomba dentro de vocês. E eu ainda demorei, depois é que eu fui tomando consciência.
Em 92, um pouco antes da fábrica fechar, nós, como trabalhadores, fomos paulatinamente sendo submetidos a exames para detecção de hexaclorobenzeno, que era o indicador o mais pontual que nós tínhamos. E o Adolfo Lutz, na época, foi um grande parceiro. Então, junto com o pessoal do CESAD, que era da saúde em Santos, conseguiu encaminhar uma parte do pessoal para ir fazendo o exame. E fomos, aos poucos, fazendo até que todo o pessoal que estava na fábrica, praticamente, foi submetido, e 95% estavam com contaminação por hexaclorobenzeno, inclusive o pessoal que trabalhava na área administrativa, que é distante da área operacional, estava contaminado com hexaclorobenzeno. Os problemas de saúde achados em trabalhadores da Ródia, isso aqui foi a doutora Lia Geraldi que fez esse levantamento na época. Os problemas que mais se destacaram foram problemas respiratórios e neuropsicológicos, ou seja, porque a neurotoxicidade dos organoclorados ela é muito acentuada, né? Não. Comparando os dados que ela achou aqui com os dados que foi observado em trabalhadores de uma floresta do Chile, por quê? No Chile utilizou-se muito composto organoclorado, na floresta principalmente por causa do extrativismo de madeira. Então, pentaclorofenol e composto organoclorado pesado entrava nas madeireiras para proteger a madeira, porque o comércio de madeira era nessas regiões, existem até hoje o extrativismo de madeira. Está aqui a série de enfermidades encontradas em nossos colegas. Nós conseguimos fazer um apanhado aqui, ó. Nós temos aqui neoplasias, uma boa parte dos nossos colegas morreram por problemas de câncer. Uma boa parte morreu por problema cardiocirculatório também. Doenças hepáticas, nós temos colegas que morreram com câncer hepático. Esse aqui é um colega que faleceu em 2007, a esposa cedeu esse resultado de exame dele, que infelizmente, ó, essa é uma cintilografia que onde está esses pontos escuros, tem esses pontos escuros, são locais onde nós tínhamos neoplasias instaladas. Ou seja, segundo o relato, iniciou-se na região baixa e só foi descobrir porque se manifestou uma metástase que afetou o cérebro e quando foi ver, estava instalado no cérebro também um tumor no cérebro. Aí operou, retirou o tumor. Foi quando o pessoal submeteu ele à cintilografia. Quando submeteu, descobriu que não era lá. A causa não era lá, era embaixo, nas partes baixas. Então, esse colega faleceu em 2007, em questão de dias, né? Se manifestou sintomas, em 20 dias ele veio a óbito. O Instituto Adolfo Lutz foi o nosso grande parceiro por anos, foi quem fez todas as análises de sangue dos trabalhadores da Ródia. Atente-se aqui, 1,4 microgramas por DL. 1,4 microgramas para cada 100 ml. É mais ou menos isso aqui, de sangue. Nós temos 7 litros de sangue. Mesmo assim, se você fizer um cálculo aqui, olhar, não, mas esse microgramas é muito pouco, não é? Para um composto organoclorado, a preocupação deve ser máxima com essas quantidades circulantes. Primeiro, é contaminante persistente, não vai sair nunca mais do corpo da pessoa. Ela vai se transformar, vai se metabolizar em substâncias piores ainda. Aquele resultado foi na década de 90, em 93. 20 anos após o ocorrido, as pessoas vão se submeter a um exame para detecção de hexaclorobenzeno quando
A ciência de Ará, que fala, não, com o tempo isso é eliminado, não. Eu fiz exame também 20 anos depois e aí estou lá com o mesmo grau de contaminação que eu estava há 20 anos passado, ou seja, não, o meu organismo não eliminou nada. Nós fizemos um levantamento comparando com os dados de saúde, ou seja, da mortalidade geral do estado de São Paulo. Tá? Neoplasias e tumores. Os trabalhadores da roda, nós encontramos lá 257 mortes, numa taxa para 100 mil, para 100 mil. Convertendo em taxa, dá 257 mortes por 100 mil. E o SEAD constatou 64 mortes por 100 mil, ou seja, o que foi apurado no nosso grupo estava bem acima. Ah, mas é um cálculo grosseiro. É grosseiro, porque a nossa amostragem é de 150 trabalhadores. É um número relativamente baixo para você encontrar resultados significativos. Só que os resultados significativos, eles dariam para menos, e não para mais. Ou seja, as chances de eu achar um caso no meio de 100 seria uma raridade. Não, mas no caso aqui, ó, esses 150 trabalhadores que somos nós e outros, eu, Jeffrey e outros, ó, no nosso meio já morreram praticamente. Hoje, nós estamos com 30 mortes praticamente registradas por adoecimento. Doenças circulatórias, uma boa parte dos nossos colegas morreram infartados. Um pouco acima do que é encontrado para todos os tipos, ou seja, todas as homem, mulher, no estado, né? Essa questão, tá, tudo bem, a comparação nossa é uma comparação grosseira. Olha, nós tentamos eliminar tudo aquilo que pudesse comprometer que nós fizéssemos isso aqui, não. Nós apuramos, no nosso meio teve tantas mortes, apuramos por o tipo de doença que ocasionou a mortalidade, tudo para tirar esses resultados. Agora, o que impressiona é que a maior parte dessas mortes foram todos com trabalhadores abaixo de 60 anos. Teve colegas que morreu com 33, outro na faixa de 40 e 50, e abaixo de 60 anos, uma boa parte aqui morreu antes dos 60. A expectativa de vida é 75 anos hoje. Não para esse grupo, talvez. Aqui um colega que faleceu foi câncer de aparelho urinário, né? Câncer no rim. Esse aqui é um colega que sofreu um AVC, levou um tombo, teve fratura do omoplata, estava precisando fazer uma cirurgia minuciosa, mas foi negado a transferência dele do hospital de Praia Grande para um hospital de Santos. A empresa não quis dar assistência nesse caso. Então, esse colega aqui, hoje ele está com defeito no ombro, não tem força num dos braços, sofreu já outros AVCs. Esse aqui veio a óbito, quando esse aqui estava internado, esse aqui veio a óbito. Aqui foi uma manifestação que fizemos no final da década de 90. Aqui na época nós já tínhamos perdido alguns amigos, então nós partimos para lá. Muitos vieram a óbito bem depois, né? Dá até a impressão de que isso aqui foi uma manifestação, uma homenagem precipitada. Não. É que desde a década de 90, quando nós começamos a constatar morte uma atrás da outra. Uma média de 1 a 2 trabalhadores vem a óbito todo ano, por adoecimento. Se eu comparar isso com indicadores de saúde do estado geral, vai dar mais ou menos o mesmo número. Eu não estou filtrando, no estado eu não estou filtrando as causas de morte por adoecimento, mas aqui só por adoecimento dá menor ou até igual, o estado apura para todos os tipos de morte.
inclusive de causas externas. Está aqui uma placa que nós fizemos lá na época. E aqui eu vou dar uma finalizada aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Jeffer. Fazer um pouco de fala aqui, a Mariana não está apresentação. Você voltaria só na 45 ali, por favor? Aqui, o Mariana apresentou muito bem o slide 45, por favor. Aqui o Mariana apresentou muito bem, ele trazendo essa comparação, né? Mas o importante é que essas barras aqui, essas 3 barras coloridas aqui, que a gente gostaria de também ressaltar, é que ali, as 2 primeiras, é quando os trabalhadores não faziam acompanhamento no Hospital Albert Einstein. Então, nós não existia o termo de ajustamento ainda, então foi uma época de 94 a 98, onde os trabalhadores não faziam o monitoramento da saúde como o termo de ajustamento garantia. Aí, a partir de 98 até 2009, o Albert Einstein fazia o acompanhamento dos trabalhadores, tinha que ser semestral, mas era anual. Então, vocês percebam como o índice de morte de trabalhadores após o acompanhamento caiu quase que a metade em comparação com todas as mortes do Estado. E aí a empresa conseguiu quebrar no tribunal esse acompanhamento. Aí vocês percebem o que aconteceu depois, entre 2010 e 2017. De novo, a taxa dos trabalhadores subiu muito acima da média do Estado para todos os óbitos. Então, isso aqui é uma comparação que a gente faz, que é triste ver isso, né? E ver a justiça, de vez em quando, alterar aquilo que os trabalhadores conquistam em detrimento da própria classe trabalhadora, né? E também aqui no final, só um pouquinho, só no, Mariano, eu te passo. No 46, o seguinte, por favor. Esse trabalhador aqui que o Mariano falou, né, que é um trabalhador nosso lá, colega, né? O termo de ajustamento de conduta que foi assinado, porque foi assinado um termo de ajustamento de conduta para não só recuperar o meio ambiente que foi extremamente degradado, mas também para acompanhar a saúde dos trabalhadores que foram intoxicados nessa empresa. Eu e Mariano e mais 150, e mais 460 que passaram por lá, né? E no termo de ajustamento diz que qualquer trabalhador que for demitido sem justa causa e vier a adoecer, que não esteja doente, obviamente, for demitido, e que vier a adoecer, ele tem que ser reintegrado, né? E isso não acontece, a empresa não reintegra. Esse trabalhador que desde 2001 está solicitando a reintegração por ser atingido de novo pelas doenças que podem ser atribuídas pela exposição, e a empresa não reintegra. E aí é feita uma avaliação, né, que foi modificada também no Tribunal de São Paulo, essa avaliação, e quem faz a avaliação é o médico do Albert Einstein, e nessa avaliação ele deveria olhar uma lista de doenças que foi criada, que pode ter relação com a exposição ao organoclorado. Então, são casos suspeitos. E é isso que é dito, é casos suspeitos. E aí o médico do Albert Einstein vê que ele tem 3 ou 4 doenças que estão nessa lista, porém não dá o quadro suspeito, conforme a junta médica estabeleceu. E isso é que nós estamos questionando no Ministério Público. Então, essa é uma questão que a gente está debatendo muito forte ainda, e é um caso que até hoje, infelizmente, né, afeta os trabalhadores. Eu esqueci de falar também. Esse gráfico comparativo, nós fizemos ele até o último levantamento do SEAD, né? Por quê? A Covid, esses últimos 3 anos, a Covid nos atrapalhou, porque a taxa de mortalidade no estado de São Paulo, ela chegou a dar até acima de 50% da taxa normal. Então, não tem como a gente chegar e comparar, né, os nossos casos com um caso que não dá nem para filtrar, ou seja, a Covid atrapalhou até nisso. Não, nós não podemos pegar esses indicadores e utilizar como parâmetro, tá? Obrigado, Mariano, pela fala. Jeffer, por favor, você quer fazer a sua fala? Por favor. O Mariano acabou trazendo bastantes elementos do caso Ródia, né? Então, eu só queria apresentar aqui bem rápido, eu não vou me ater muito a isso, Alfés, um dia a gente pode vir discutir isso com mais calma, né? Mas eu queria trazer aqui só uma questão, o próximo slide, por favor.
né, bem rápida, porque os trabalhadores, ali do caso Ródia, os trabalhadores que foram intoxicados, expostos intoxicados na área da Ródia, eles tiveram longos anos de disputa, de discussão com a empresa, com a justiça, para poder fazer a defesa dos seus interesses, e o seu interesse maior era a sua saúde. Né? Até hoje, eu e o Mariano estamos numa condição que temos uma assistência, mas não uma assistência igual àquela que foi garantida no início do TAC. Nós perdemos muitos direitos, né, por recursos infindáveis da empresa, e que a gente tenta se manter e trazer alguma possibilidade de a gente ter uma sobrevida. A verdade é essa. Né? Eu e Mariano precisamos de remédios, né, contínuos. Tem colegas que precisam de um remédio contínuo. Esse colega que vocês viram na imagem precisa de remédio contínuo. Né? Então, graças a esse acordo, ainda que ele tenha sido, de certa forma, desestruturado na sua base, daquilo que foi oferecido para a gente lá no início, ele ainda dá alguma garantia. Mas aí, para se defender de tudo isso, nós chegamos num ponto na associação que nós éramos trabalhadores de nível médio. Né? Nós começamos a ter dificuldade de entender o que acontecia na justiça, entender o que acontecia no Ministério Público, né? No próprio âmbito da ciência, onde nós estamos metidos. Né? E nós falamos, olha, Mariano, nós chamamos uma diretoria, nós temos que ir fazer faculdade. Não dá para ter um conhecimento só de nível técnico para enfrentar esses problemas que nós estamos enfrentando. Isso já era 2010, 2007, né? 2005, 2007. Então, nós já tínhamos ali, desde 1993, em 2005, a gente se percebe numa encruzilhada onde nós estávamos perdendo direitos, né, e sufocados, pressionados, inclusive, pelo Estado, né, pelo Estado nos seus 3 poderes. Né. Então, fomos para a faculdade, uns foram fazer direito, outros histórias, eu fui fazer serviço social, e, de uma certa forma, isso trouxe um conhecimento a mais e uma sobrevida, sabe, Alfésio? A universidade trouxe para a gente elementos para continuar e elevar o nível da discussão. Isso foi muito importante. E conhecer pessoas como o doutor Alfésio, que sensacional conhecimento, o nível de conhecimento que nós tivemos, né, com o Luiz, né, com o Bira, com outros médicos e profissionais, o engenheiro Hélio, outros engenheiros e médicos que nos apoiaram nesse contínuo, né, nós conseguimos superar várias coisas, né, e avançar o nosso conhecimento. E esse conhecimento ele tem a raiz na saúde ambiental mesmo, Alfésio. É a saúde ambiental que faz a gente pensar numa saúde socioambiental, trazer um elemento social nisso. E esse elemento social justamente é a luta dos trabalhadores. A sufocação que os trabalhadores sofreram do Estado, né, e desse nível de produção que nós temos no mundo todo, né, que fez a gente respirar um pouco e avançar. Então, eu só queria mostrar um pouco isso aqui, né, que é um elemento mais que a gente traz no nosso conhecimento de trabalhador e depois indo para a universidade, que é aprofundar um pouco a saúde ambiental, mas sobre um ponto de vista social. Né? Como é que os trabalhadores, como é que a população afetada, de uma certa forma, e num português bem simples, estão se virando, né, após ter sido expostos intoxicados. E aí eu queria só que fosse para o último, né? Aqui, né, trazer aqui, eu ia trazer um pouco aqui, né, mas é só esse, sobe um pouco, por favor, sobe um pouco, sobe mais. Pode subir bem mais. Mais. Esse aqui, ó, esse aqui. Isso aqui, gente, foi uma pesquisa, que acho que o doutor Alfésio até contribuiu com essa pesquisa, né, que foi feita e publicada em 2021. E ela traz diversos pontos, sites, né, ou regiões, territórios, que foram despejados resíduos organoclorados, né, inclusive da Ródia, né, e lá na Cidade dos Meninos também, só que nos pegamos só aqui no estado de São Paulo. Né. Então, eles pegaram os pontos próximos aos lixões, né, que estão em remediação, e áreas controle, fora do lixão, e analisaram o ar dessas regiões. Né. E como vocês podem ver aqui, né, o hexaclorobenzeno, né, que é o marcador biológico, né, e ambiental que a gente se baseia, que é esse cor de chiclete aqui, esse rosa bonito, né, ele está presente em várias regiões. Né, e nas regiões fora é bem baixo, mostrando que os lixões, próximos aos lixões, ao nível de hexaclorobenzeno, né, e outros organoclorados é elevadíssimo. E o importante foi o que esses pesquisadores concluíram. O próximo, por favor, só o último, aí eu fecho. Né? O que eles concluem depois de eles analisarem
né, e fazerem lá todas as suas avaliações e medições, né? Eles concluem o seguinte: os locais de despejos resultaram nas maiores concentrações atmosféricas de pesticidas organoclorados e, portanto, nas maiores estimativas de risco de câncer nessas regiões lá na Baixada Santista. Também conclui: as simulações probabilísticas sugeriram que as pessoas que vivem nas regiões estudadas estão expostas a um risco aumentado de câncer hepático. Também conclui: lactantes e crianças pequenas, menores de 2 anos, foram expostos aos maiores riscos de câncer por inalação em comparação às outras faixas etárias. E, por fim, né, outras vias de exposição, como a ingestão e absorção térmica, são necessárias para avaliação de um risco mais abrangente. Isso significa, gente, que nós ainda temos um problema grave na Baixada Santista que requer solução. É isso, professor. Obrigado, gente. Muito obrigado, Jefferson. Mariana, vamos recompor a mesa para que a gente possa pedir ao professor Lopes então, a sua colocação sobre a questão, como colocado anteriormente, professor Hélio Lopes tem uma experiência prática importante no tema, já que estava na Agência de Proteção Ambiental na época em que surgiram esses casos, e agora, como consultor do meio ambiente, de questões de meio ambiente para o Ministério Público e para o Ministério da Saúde, também tem um envolvimento importante nessas questões de discussão destes e de outros problemas ambientais da Baixada e de outras regiões do país. Professor Hélio, por favor. Boa noite, obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Nós pudemos observar aqui duas coisas, né? Em relação à questão da roda. Que você tem um problema de saúde ocupacional, né? E um problema ambiental, né? Que extrapola fora dos limites da área de propriedade da empresa, né? E foram essas disseminações o hexaclorobenzeno, o hexaclorobutadieno, que eram resíduos, né, provenientes da produção dos organoclorados, e o pó da China, que é o pentaclorofenato de sódio. Então, do ponto de vista ambiental, esses resíduos eles tinham um certo odor, né, característico, muito forte. Isso chamava muito a atenção de quando se fazia esses depósitos. Essa é a razão pela qual esses resíduos foram dispostos em corpos d'água, em lagoas. Por quê? Para evitar que houvesse a emanação, porque eram compostos orgânicos voláteis, né? Então tinha que ter um selo d'água para que impedisse essa propagação. Então ficava até muito fácil de encontrar esses locais, tendo o mapeamento de onde tinham essas lagunas, né? A Roda era tão irresponsável que ela chegou a dispor esses resíduos dentro do corpo d'água, do manancial de abastecimento público, que era o Rio Cubatão. O Rio Pilões não, vejam. Ali vocês falam no Rio Pilões, mas o Rio Pilões ele deságua no Rio Cubatão. Então, todo o vale se chama Vale do Pilões, né? Então, esse Vale do Pilões é onde tem o corpo d'água do Rio Cubatão, aonde é feita a captação de água da Sabesp, que primeiramente ela fazia captação de água junto à estação de tratamento de água número 3, ETA 3, que chama, que pegava a água que vinha aqui da Represa Biles, da Grande São Paulo, né? Movimentava a turbina e ela pegava ali a água. Chegou no momento em que essa água era tão poluída que vinha aqui de cima que eles resolveram pegar isso um pouco mais distante
longe dessas duas saídas das turbinas da Billings, né? Da Erebor, desculpa. Então, eles construíram uma estação chamada subalveolar, né? Onde eles pegam essa água um pouco mais distante. Mas também essa é uma outra história, veja, porque em época de estiagem, né, a vazão do rio cai muito, e eles acabam captando água, 50%, às vezes até um pouquinho mais, junto à descarga de água que vem da Billings, tá? Então, isso é uma coisa que eles não divulgam, né, mas quem é do meio sabe disso, tá? Então, veja bem, ele coloca, não sei se vocês perceberam, que esses lixões, esses resíduos, melhor dizendo, eles eram dispostos numa área onde tinham outros resíduos de outras empresas. Na realidade, esse local era um lixão municipal, onde o município de Cubatão dispunha os seus resíduos domésticos nesse local. E as empresas, se prevalecendo dessa facilidade, né, tinha acesso, né, passaram a dispor esses resíduos junto a esses resíduos municipais, né, domésticos. Então, essa área de Pilões, ela é toda contaminada. Na época, os sitiantes, né, que se fixaram ali, foram feitas algumas análises, inclusive eles cultivavam, né, chuchu, enfim, tinha goiabeira e tudo mais lá, e todos eles apresentaram um grau elevadíssimo de hexaclorobenzeno, organoclorato de uma maneira geral. O que acontece é que esses resíduos, o primeiro a migrar para o corpo d'água era o pó da China. Por quê? Por causa da sua solubilidade. Ela é muito mais solúvel. Então, o arraste, né, das águas de chuva, enfim, acabavam carreando isso para dentro do corpo d'água, que se juntava, evidentemente, a outros resíduos que estavam dentro do próprio corpo d'água. Isso é uma coisa que ninguém estudou, né, mas que foi disseminado, e ainda é, pela água de abastecimento público da Baixada Santista. Não é à toa que Santos tem um alto índice de câncer, né? Lógico que não dá para afirmar que seja só daí, né? Porque se eu pegar aqui e ficar falando da história de Cubatão, Cubatão foi uma triste página da industrialização no Brasil, no momento em que não tinha legislação, né? Você implantou primeiro a refinaria Presidente Bernardes, na década de 50, e depois vieram as outras indústrias, as petroquímicas, né? As indústrias satélites, a Cosipa, a Roder, enfim, todas as outras empresas, né? Que a única empresa genuinamente química é a Carbocloro. As demais são todas petroquímicas. Então, a carga de poluente de Cubatão, que a CETESB fez em 1983, quando fez o inventário das fontes de poluição de Cubatão, ela era enorme, né? Então, por exemplo, material particulado, a bem da verdade, não era somente aquelas 200 e poucas toneladas que aparecem lá. A CETESB não computou ali as emissões da Cosipa, né? Para você ter uma ideia, tem a unidade da Cosipa que só uma unidade da Cosipa emitia quase 100 toneladas por dia. Você pegar, por exemplo, uma unidade de craqueamento catalítico fluido da refinaria Presidente Bernardo, seu reator regenerador, emitia na época, né, 5 toneladas por dia de catalisador que tinha praticamente a tabela periódica toda ali, né? Eu até brincava, às vezes, tinha desde o dióxido do capeta ao cloreto dos anjos, né? Tá tudo misturado ali naquela sopa de poluentes, né? E isso ficou durante 20 anos,
veja, 20 anos, sendo lançado na atmosfera sem que nada acontecesse. Até que surgiu o Ministério Público mais adiante e exigiu que se fizesse algo em relação a isso. Em 1983, porque lá funcionava da seguinte forma, veja, cada engenheiro era responsável por uma unidade, né? Então, tinha um engenheiro que era responsável pela roda, outro era responsável pela parte da COSIPA, né, os Minas hoje. Eu era responsável por toda a área da Petrobras. Então, fui eu que fiz todos os cálculos, todo o levantamento e o inventário da refinaria e exigi todos aqueles equipamentos que estão lá hoje, né? E o reator regenerador, esse que emitia 5 toneladas aí de poluente, é a única unidade hoje em Cubatão que tem um filtro, um precipitador eletrostático. No Brasil todo, as demais unidades, eu tive correndo as outras unidades, você vai lá em Minas Gerais, vai em São José dos Campos, não tem equipamento de controle. E isso ocorre aí emissões que as pessoas nem sabem, né? Nem sabem que isso está ocorrendo, porque é uma vazão muito grande, 300 mil normais metros cúbicos por hora, que sai, a velocidade de saída dos gases, que você olha para a chaminé e não vê, está diluída, né? Mas se você pegar e fizer uma análise, vai dar lá 60 miligramas por normal metro cúbico. Multiplicar isso por 24 horas por dia, porque aquilo funciona 24 horas por dia. Multiplicar por 300 mil normais metros cúbicos por hora. E multiplicar por 10 a menos 6, vai ver que dá as 5 toneladas lá, né? Então, a poluição do ar, ela é muito boa, porque você consegue mensurar bem. A poluição das águas, se eu pegar, por exemplo, que saía da roda, ou que saía das outras indústrias, nós precisamos, veja, mudar a resolução do CONAMA. Nós precisamos mudar o artigo 18 do regulamento da Lei 997, de 76 da CETESB. Por quê? Porque todas as análises trabalham em concentração. E quando você trabalha em concentração, você consegue burlar a fiscalização através de diluição. Elas deveriam trabalhar em massa, né? Então, deveria ter lá uma canaleta abaixo, medir a vazão, a hora que se tirasse a amostragem, né, com a vazão, fazer o cálculo depois que viesse o resultado da amostra, né? E a roda, veja, voltando aqui, eu só fiz assim rapidamente, porque senão a gente vai perder muito tempo de falar sobre Cubatão. A roda, ela deu origem à CETESB. Vocês sabiam disso? Pois bem, eu vou contar rapidamente a historinha. Aqui na Grande ABC tem uma fábrica da roda. E ela, na época, ela ficava no final e pegava todas as águas das outras empresas. Os seus efluentes líquidos, ela ia... E começou a inviabilizar a produção da roda. Aí ela não tinha que reclamar, porque não tinha lei, não tinha CETESB, não tinha nada, né? O que ela fez? Pressionou o município e criaram a chamada SICPA, Comissão Intermunicipal de Controle de Poluição da Água e do Ar, SICPA, que mais tarde deu origem ao CETESB. Então, a roda deu origem ao órgão ambiental e acabou sendo uma das firmas que mais poluíram em Cubatão, tá? E aí, em 1983, a CETESB faz um levantamento industrial, que começou em julho. Em dezembro, ela adverte todas as empresas e passa a exigir da roda, talvez erroneamente, mas era, na época, a tecnologia que se adotava, um incinerador, né?
Eu sou totalmente contrário à incineração de resíduos. Totalmente contrário. Hoje, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente está vendo aí que segue o caminho aí da incineração, o Estado, os municípios, todo mundo quer incinerar. Resíduo sólido urbano. O que é um resíduo sólido urbano? É um resíduo que não é considerado perigoso, mas também não é inerte. Ele é um resíduo não inerte. E o incinerador simplesmente faz o quê? Transforma um resíduo não inerte em resíduo perigoso. Então, ele é uma máquina que já deveria ser abolida há muito tempo. Eu, particularmente, estive na Alemanha, vendo todos os incineradores, e cheguei à conclusão que é uma porcaria. É uma máquina de fazer poluição. Ela gera, além disso, né, não vamos por aí além dela fazer, né, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, o que ela faz? Ela gera cinzas finíssimas, com baixo de 2,5 micra, que penetram na corrente sanguínea, né, chega nos alvéolos, né, passa para a corrente sanguínea, envenena a pessoa. Então, o incinerador ele produz essas cinzas, ele produz escória, né, que precisa de dispor em um aterro. Né? A primeira coisa que eu cheguei na Alemanha, eu falei, escuta, o que vocês passaram a incinerar aqui? Que é engraçado o mundo. Né? O Partido Verde lá criticava a incineração. Depois que foi para o poder, passou a adotar a incineração. Aí eles me responderam o seguinte, olha, o incinerador, ou melhor, o aterro é uma bomba de efeito retardado. Um dia vai dar problema. Tá bom. E eu falei, o que vocês fazem com a cinza do incinerador, com a escória e tudo mais? A gente coloca lá na terra do Mozart, Salzburgo. Vamos lá, então, ver o que tem lá. Eles pegaram aquelas cavernas que foram exauridas para retirada de sal, para fazer cloro e soda. Ficaram lá buracos, cavernas artificiais de 500 metros de profundidade e põe o resíduo lá. Certo? Então, a gente nunca vai se livrar de aterro. O incinerador, ele gera resíduo e as tecnologias que estão vindo aqui para o estado de São Paulo geram muito mais resíduo porque são diferentes. Eles adicionam produtos químicos dentro do incinerador para remover dioxina e furanos, para, por exemplo, carvão ativo. Né? Colocam cal, colocam barrilha porque ele forma HCl, come toda a parede do incinerador. E a roda era um exemplo disso. Né? Temperatura baixa, né? A maioria desses incineradores, às vezes, dá problema, cai o refratário. Caindo o refratário, eles começam a diminuir a temperatura para não parar, né? Para não afetar a parte que é metálica, e vai por aí adiante. Teria que ter um seminário só sobre incineração aqui. Né? Mas, e aí a questão da roda ocupacional é que acabou levando o fechamento da roda, não foi ambiental, não. Foi ocupacional mesmo. Né? O Ministério Público foi lá e fechou a roda. E aí também fizeram uma outra besteira. Veja, porque quando você vai fechar uma empresa, você tem que obedecer os critérios técnicos de esvaziamento do sistema, né? Fazer a lavagem dos equipamentos, inertizar esses equipamentos. Né? Foram lá e simplesmente pararam no trip. Né? Apertaram o botão e pararam. E aí ficou cheio de produtos por dentro dos equipamentos, que ficaram vazando aí durante anos e anos, certo? Até que aí teve uma intervenção para descontaminar esse equipamento, desmontar e levar para um local adequado. Né? Então, muita coisa foi feita de errada na roda, desde o tempo em que a CETES fiscalizava, corrupções, certo? Tiveram lá,
enfim, caiu gerentes, né? Até a própria justiça, quando o perito foi lá para parar aquele processo. E até hoje, ainda a gente tem, digamos assim, um resquício grande, né, de riscos ambientais, risco à saúde pública, porque nesses locais, aonde, principalmente em São Vicente, né, Samaritá, região de Samaritá, nós temos o quê? Nós temos tubulações de água de abastecimento público. E essas tubulações, principalmente nos bairros mais pobres, quando falta água, não falta água em bairro de rico, mas falta água em bairro pobre, mais distante. O que acontece? A pressão fica negativa. Então, por exemplo, se faltou água, né, a água do lençol freático entra para dentro da tubulação da Sabesp. E, quando volta a água, ele pega essa contaminação e distribui, e ninguém nem sabe que isso ocorre, né? Por sua vez, a Sabesp não controla umas análises, ou melhor, o Ministério da Saúde, né, eu diria até as vigilâncias sanitárias, fazem pH, cor e turbidez na água. Eventualmente, uma vez por ano, é que fazem uma análise mais completa, de metais pesados, não sei nem se fazem organoclorado, né? Então, veja, é uma série de irregularidades, né, que ocorrem e deveriam ter um tratamento diferenciado aí, né? Eu mesmo, por exemplo, fui co-orientador do meu filho aqui no mestrado, ele é dentista, né? E nós observamos o seguinte, veja, que a Sabesp, ela faz a fluoretação da água, né? Muito bem. E esse flúor vem da onde? Ele vem da indústria de fertilizantes. Porque quando a CETESB exigiu o controle das emissões de fluoreto, eles passaram a colocar em lavadores de gases, concentrar isso, o fluoreto ácido fluorsilícico. E esse ácido fluorsilícico é que é vendido para a Sabesp para fluoretar água de abastecimento público, né? Sem controle de qualidade nenhuma. Nós fizemos uma análise aqui na USP, deu metais pesados de montão. Para o garoto, veja, publicar, ninguém queria publicar. Tivemos que publicar isso numa revista na Inglaterra, porque o lobby é muito grande aqui no Brasil, né? Porque tem que enfiar fluoreto de qualquer jeito. E é o seguinte, o fluoreto faz bem até uma certa idade, onde protege os esmalte do dente. Só que depois dos 10, 12 anos, tu vai ficar até os 80 tomando fluoreto, certo? Porque a água está com fluoreto lá. Além do que, é fluoreto da pasta de dente, fluoreto no arroz, fluoreto tudo quanto é lado, né? Porque tem um lobby muito grande, os dentistas acabam embarcando também nisso, né, de fluoretar a água, né? E no caso lá, por exemplo, da Roder, tinha um outro problema, que era, além dos resíduos que se colocava tal, esse incinerador, eles queriam fazer uma lavagem, fizeram uma torre de strip lá, né, para remover o organoclorado que tinha tinha até um projeto Rose, né? E isso, veja, e acabava sendo lançado dentro do próprio Rio Cubatão. Então, hoje, se você pegar o sedimento do Estuário de Santos, porque quando se analisa, não se analisa a água, se analisa o sedimento, tudo vai ficar no sedimento, tá? Ele está totalmente contaminado. Esses banques são todos contaminados por organoclorado, por metais pesados e principalmente por benzoapireno, que é produto da combustão incompleta e que o seu maior produtor
era a unidade de coqueria da COSIP, carboquímico, né? Então, você desce uma draga para pegar uma amostra de fundo, sai uma lama preta, parece um mousse de chocolate, cheirando a creolina. Não sei se os mais velhos sabem o que é creolina, né? Os mais novos não sabem, né? Mas, talvez, aquele cheiro de creosoto mesmo, né? Então, o estuário, ele é todo contaminado. Os mangues são totalmente contaminados. Aí faz uma cava subaquática lá, para pôr as contaminação, né, para baixo do tapete, coisa que os gatos faziam há muitos anos, né? E acabam esquecendo que aquilo está no mangue e acaba descendo sempre, né? Então, peixe, fazer pesquisa lá é meio difícil, né? Peixe, caranguejo, siri, contaminado por metais, por organoclorado, né? E a roda é uma das grandes contribuintes aí, né? Mas existem outras também. Veja, a gente não pode atribuir tudo isso à roda, porque todas elas que têm produto de combustão acabam gerando, por exemplo, dioxina e furano. A própria unidade de craqueamento catalítico, a literatura da EPA, diz lá que ela emite dioxinas e furanos. Por quê? Ela tem o petróleo que entra lá, né? O petróleo tem o quê? Tem sais, tem cloreto de sódio, né? Tem sal lá dentro, né? Com temperatura, pressão, ela acaba gerando a molécula de cloro e gerando dioxinas e furanos dentro do próprio processo de produção de gasolina, que é uma gasolina que nem fica no Brasil. Chama gasolina USA, vai tudo para os Estados Unidos. Tá? Então, é isso. Eu, em rápidas palavras, queria trazer para você, né, e colocar aqui à disposição para as perguntas. Permite uma coisa bem rápida? É só uma coisa bem rápida que o professor Hélio abordou, que é a questão da incineração, né? E os resíduos lá que estão ainda depositados em Cubatão, na Baixada Santista, né? Em São Vicente, né? Na estação de espera, que precisa ter um tratamento, né? 30 anos depois, e aquilo ainda não tem uma destinação adequada, né? Ele foi, como vocês viram, Marina apresentou, foi tentado enviar esse resíduo para queimar em outros incineradores, inclusive em 5 estados diferentes, e quando a gente pediu o teste de queima, e o teste de queima era realizado, se comprovava que os incineradores não tinham capacidade de queimar esse tipo de resíduo, né? E um dos locais, nessa época, foi o incinerador Itaboão da Serra, aqui em São Paulo, né? E também foi feito o teste de queima e não foi aprovado, foi reprovado, né? Mas agora, 15 anos depois, a CETESB dá outro cadre para que se transporte esse resíduo de novo para o incinerador Itaboão da Serra, né? Um incinerador que já mostrou que não tem capacidade de tratar esses resíduos e que, inclusive, teve um acidente com esse incinerador que pegou fogo, acho que, se não me engano, em 2008, não tenho bem certeza, e teve que se reformar esse incinerador todo. E nós pedimos o teste de queima de novo, né? Já que ele reprovou num teste de queima passado, né? E nós não somos contra que se trate o resíduo, mas que mostre competência de tratamento, e aí a CETESB está enrolando para determinar esse teste de queima, né? Então, baseado em números, em dados que o licenciamento foi dado, que o incinerador pode ter essa pretensa capacidade, deram o cadre. Não, mas nós não queremos saber dessa pretensa capacidade. Nós queremos o teste de queima, como foi feito da vez anterior. Então, a região de Taboão da Serra corre o risco, em não se fazer esse teste de queima de maneira séria e adequada, de receber e começar a incinerar resíduos num incinerador que pode não ter a capacidade necessária. É isso. Até você tocou nesse assunto. Questão, por exemplo, de análise de dioxina e furanos, né? Até bem pouco tempo atrás, essas análises eram feitas com retirada de amostras em laboratórios, né? Hoje, já existe equipamento de prateleira que mede dioxinas e furanos. No entanto, veja, quando se pede a licença, se dá
a SPED, a licença de funcionamento, né, de operação agora, ela não se exige um equipamento de monitoramento. E como é que você sabe que vai emitir mais ou menos a dioxina e furano? Normalmente ele já emite uma certa residual de dioxina e furano. Mas isso daí, quando você pega uma situação operacional adversa, né, com queda de temperatura, né, tu pode ver que esses incineradores, se você pegar o projeto deles, eles têm uma queima auxiliar à base de GLP. Ele é praticamente uma termoelétrica, disfarçada, lógico, mas ele tem uma queima auxiliar. Por quê? Porque quando flutua essa temperatura, entra o GLP para tentar compensar. Mas nem sempre essa temperatura está aí na temperatura que seria de projeto, né, que foi apresentado. Ela teria que trabalhar entre 900 a 1.200 graus. Mas a gente tem visto aí, quando eu estava no Ministério Público, estive aqui na Clariant, por exemplo, que fica em Taboão da Serra, aqui na Mogi das Cruzes, com temperatura de 600 graus. É uma temperatura ideal para a geração de dioxina de furano. Tá? Então, o grande problema, que nesses, eu vou denunciar aqui a minha idade um pouco, né? Nesses 50 anos de meio ambiente, né? É que falta a fiscalização, falta a estrutura e, às vezes, até pessoal competente, né, com conhecimento realmente para fazer uma fiscalização efetiva. Porque cada processo é diferente. Então, a pessoa precisa ter um conhecimento muito grande de processos industriais, né, de equipamentos, né, monitoramento, para realmente exercer uma fiscalização. Né? E ela é feita de forma aleatória. Hoje, por exemplo, no Brasil todo, vamos pegar aqui no estado de São Paulo, qual foi a última vez, a primeira e última vez que nós tivemos um programa de controle de poluição? Uma vez só, em Cubatão. E não se faz controle de poluição de forma aleatória, ou seja, porque a pessoa reclamou que estava sendo incomodada por alguma coisa, enfim, né? Não é assim que se faz controle de poluição. Você tem que fazer um projeto, um programa, né, onde todas as empresas terão que ser vistoriadas, serão feitos inventários das fontes, levantar né, os equipamentos que devem ser colocados, depois ter um cronograma de implantação, porque é muito fácil acontecer isso. Você dá um prazo de 1 ano para ele implantar o equipamento de controle, de 2, que normalmente a CETESB dá, e aí, quando volta lá daqui a 2 anos, ele não fez. Começa tudo de novo. Não pode ser dessa maneira. Tem que ter um cronograma com fases intermediárias, né, onde você tem lá, olha, projeto, 3 meses para apresentar, compra de material, né? Implantação das obras civis, implantação do equipamento. Então, você vai fiscalizando por parte. Se ele não fez logo no começo, já deve ser penalizado ali, porque senão não se faz absolutamente nada. E a outra coisa importante é o monitoramento contínuo online em tempo real. Se você pegar hoje, por exemplo, Cubatão, né, e você pegar as análises todas de amostragem de chaminés, todas as empresas estão dentro do padrão, porque são feitos com dia e hora marcada por uma empresa contratada, né? E a CETESB acompanha. Mas naquele dia está tudo ok, né? A carga está baixa, né? Você não tem problema naquele momento. Passou aquela fase ali, aquele padrão é ultrapassado mais muitas vezes. Por isso é que nós temos, lógico, um padrão de qualidade do ar ruim, aliado, evidentemente, no caso de Cubatão, à topografia da região.
né? Porque ali não é uma região com uma topografia adequada para instalação desse tipo de indústria. São indústrias de alto potencial poluidor. Ali caberia uma indústria menos poluente, né? Que aquele sistema, aquele ecossistema ali pudesse absorver. Lá não tem. Nós temos calmaria, né? Nós temos um contraforte da Serra do Mar, que impede a dispersão de poluentes. Então, ali se concentra poluente. O residual, às vezes o residual já desse equipamento, porque não existe equipamento com 100% de eficiência. Se existisse, a CETESB não seria chamada de Companhia de Controle da Poluição, mas Companhia de Supressão da Poluição. Certo? Nós não vamos nunca suprimir, mas ela tem que ser dentro de um valor que o estado da arte atual permite, né? Então, sempre vai ter, evidentemente, um residual. Por isso é que, quando você dá a licença para um determinado empreendimento, você tem que levar em consideração se aquela área tem uma boa dispersão, para que a gente não tenha novas cubatões por aí. Muito bom. Isso é só para poder contextualizar um pouco aquilo que foi colocado aqui. Quando eu e Luiz Alberto, junto com outros colegas, fizemos o estudo do estuário, carinhosamente apelidado de estuário, investigando inicialmente contaminação ambiental, a gente encontrou muitos trabalhadores do polo, né, que moram na região e que muitos não podiam participar da pesquisa, né, até estavam recebendo um subsídio da indústria e não podiam fazer depoimento contrário à indústria para não perder os benefícios que haviam recebido, mas existia uma percepção do quanto isso tinha comprometido a saúde dos trabalhadores que moram na região, então ele estava duplamente exposto, né? Ele estava altamente exposto na linha de produção e ele também continuava exposto na residência, porque a residência foi construída onde ele conseguia construir, fugindo da especulação imobiliária dos centros urbanos, ele foi para as áreas que não tinham sido ocupadas. E essas áreas, infelizmente, muito antes tinham sido contaminadas pelas escórias das indústrias, incluindo a ROD, né? Então, a gente conseguiu perceber um pouco isso. E essa informação que o professor Hélio traz, de que muitas das funções que a gente imagina que sejam do órgão ambiental, o órgão ambiental terceiriza, né? A fiscalização é terceirizada, a investigação é terceirizada. Isso é percebido porque, durante uma das pesquisas que o Laboratório de Poluição fazia na região, a gente descia com um material para coletar material particulado e colocava essa bomba no posto de gasolina, ali perto da Uzi Minas. E aí eu desço um dia com a bomba, coloco a bomba no posto de gasolina, ligo a bomba, volto no dia seguinte para desligar o aparelho e recolher o filtro. E o frentista que estava no dia seguinte, que não tinha visto eu chegar lá com o aparelho, podia me explicar o que é isso aí? Falei, claro, é isso, assim, assado, um aparelho, eu estou captando material particulado que está no ar para analisar a composição. Ele falou, o senhor veio no dia errado. Por que você não perguntou para a gente qual era o melhor dia? Falei, por quê? Falou, porque hoje, o senhor olha ali nas chaminés, e aí ele me fez olhar as chaminés do polo petroquímico. O senhor está vendo a chaminés? Está vendo? A fumaça está branca, a outra está cinza, mas a maioria está clara. O senhor tinha que vir aqui no dia em que aquela chaminé está azul, a outra está verde, aquela está saindo fumaça vermelha. Esse é o dia bom para o senhor vir medir poluição aqui na região, que é o dia em que eles desligam o aparelho, né? Eu acho aí, Alfésio, que a informação partiu de uma pessoa que não tem... É um leigo. Porque o que acontece? Veja, quando você tem uma unidade que emite particulado, né? Vou dar um exemplo bem típico, a indústria de fertilizante. Ele tem o granulador, secador, resfriador, né?
e ele emite material particulado na atmosfera. Então, é evidente, tem um lavador de gases. Né? Tem um lavador de gases. Se você olha para a chaminé e ela está saindo uma fumaça branca que se dispersa rapidamente, aquilo é vapor d'água. Porém, se ela tem uma pluma que atinja grande distância, significa que o lavador não está operando adequadamente, tá? Que então, o particulado ele leva aquilo a quilômetros de distância. Muitas vezes as pessoas confundem o vapor, né, com poluição. Não deixa de ser também, veja, porque ali naquele vapor tem gases, né, que não são particulados, tem amônia, tem outras coisas. Né? Mas elas, por isso é que eu falei aqui do monitoramento contínuo online em tempo real, que o Ministério Público começou a exigir de algumas unidades. Por exemplo, se eu pegar a unidade de ácido sulfúrico, eu tenho lá um analisador de SO2, né, que ele deveria estar interligado não só na sala de controle da indústria, mas no órgão ambiental. Por quê? Porque o órgão ambiental, com isso, ele economizaria tempo, economizaria dinheiro e efetivamente estaria fazendo uma fiscalização feita. Né? Não com o objetivo de multar a indústria. Não é só multar e continuar pondo, não adianta nada. Veja, mas com o objetivo, se ele percebesse alguma coisa, dele dar uma ordem para que ele regularizasse imediatamente. Né? E se ele não regularizasse, no período aí sim. Né? Então, hoje, quando eu falei que a CETESB, a indústria contrata a empresa para fazer as amostragens, né? São essas empresas de consultoria, empresa que faz amostragem de chaminé. A CETESB, naquele dia, ela está presente. E eu acho que ela também não pode sair por aí gastando dinheiro para analisar as fumaças. Ela tem que exigir realmente da empresa contratar e fazer. Só que a CETESB teria que estar ali presente, realmente, e no dia seguinte, ela até está lá presente, mas no dia seguinte a coisa volta a tudo que era antes. Esse é o problema. Por isso é que tem que ter o monitoramento contínuo online em tempo real para determinados poluentes. Por exemplo, particulados, se coloca lá um opacímetro, vai me dar a quantidade de material particulado que está saindo naquela chaminé. Para NOx, coloca-se lá um medidor, né, de dióxido de nitrogênio, um para SO2, para cada chaminé. E aí sim, você obriga ele a trabalhar numa linha reta, tomando cuidado com os equipamentos, porque a indústria, principalmente de fertilizantes, ela funciona, por exemplo, um dia, se ela não fizer uma manutenção no sistema, o sistema entope, os bicos entope, porque forma um gel, um fluoreto ali, sabe? E acaba entupindo aquele sistema de injeção de água. Então, é uma coisa muito técnica, muito complexa, que exigiria, sim, um programa de monitoramento contínuo online em tempo real, para evitar esse tipo de coisa. Evitaria que você, ao fazer a análise em dia e hora pré-combinado, você ajustasse os seus equipamentos para um funcionamento mais adequado neste dia da vistoria e menos eficiente no dia em que a vistoria não vai acontecer. Gasta menos. Eu acompanhei muito isso daí. É praticamente digamos assim, uma briga de rato com gato, veja. Porque no dia da vistoria, a empresa, por exemplo, secador, tá? Ele vai analisar um granulador, um secador lá, tá? Ele diminui, por exemplo, a amperagem, né?
ele coloca mais água lá dentro para gerar menos particulado, né? Então, tem uma série de fatores que ele consegue. Por exemplo, ele corta o reciclo de finos, que tem particulados mais, né, finos. Ele usa numa série de artifícios que acaba dando um resultado favorável. Hélio, só para complementar não, né? Para botar mais um temperinho que precisa acabar, né? É tudo isso que você está falando. Também tem aquilo que você acabou de falar anteriormente, né? Que você precisa de pessoas que conheçam do processo industrial. Porque, como ele está falando, além do que ele está falando, tem a canequinha de água que você bota no pH-metro, tem o jump que você faz na temperatura, tem um monte de coisas que, se você não tiver técnicos capacitados, orientados para fazer uma boa fiscalização, nem o monitoramento remoto adianta, Hélio. Então, tem que ter fiscalização lá na base, porque senão o que chega no monitoramento online, mesmo que seja na internet, a gente exige que não seja só no órgão ambiental, seja na internet também, porque o público tem que saber se ele está sendo exposto, né? Se ele não for bem monitorado lá no local, o sinal que está chegando é um sinal errado, é um sinal fajuto. Você vai precisar contratar instrumentistas, veja, que é a pessoa certa, para saber se também não mexeram no equipamento, né, e não te dá um falso resultado, né? Tem que estar calibrado, é uma coisa muito complexa, realmente. Tá? Olha, nós estamos já avançando aqui na hora, até mudou a nossa responsável técnica pelo evento, mas eu queria aproveitar a oportunidade e queria passar a palavra para a Maria Maeno, para saber se ela tem alguma pergunta que ela gostaria de nos fazer aqui. Não poderíamos perder essa oportunidade, Maria. A Maria não está bem, já está de máscara e está meio gripada, mas agradeço a presença aqui nesse dia. Eu acho que esse encontro é importante, a gente pôde juntar várias pessoas que trabalham a questão da contaminação ambiental dentro do aspecto da saúde do trabalhador e também da questão ambiental, porque, na verdade, as coisas se misturam, né? Não ficam só restritas ao ambiente da fábrica ou ao entorno da fábrica, e este caso da roda é emblemático, porque ela fez isso com uma categoria, entre aspas, bastante invejável, né? Ela conseguiu comprometer a saúde dos trabalhadores pela maneira com que foi feita a produção e a falta de cuidado e com que teve com os trabalhadores que foram expostos aos resíduos, e acabou distribuindo de maneira bastante democrática estes resíduos por uma área bastante extensa na Baixada Santista, fazendo com que pessoas que ainda moram muito longe da planta original da indústria, acabassem se expondo a essa substância. E esse tema não se esgota, né? Porque uma solução para o problema está longe de acontecer, né? Tanto para a questão da saúde do trabalhador, como vocês apresentaram aqui, essas indas e vindas, esses ganhos e recuos em relação aos direitos que os trabalhadores lutam para manter em relação à condição de contaminados pela linha de produção. E a mesma coisa acontece com a questão ambiental, que também não está resolvida. Essa semana mesmo, discutindo com o Ministério Público alternativas para melhorar o atendimento, para capacitar o profissional que atende o morador de área contaminada, porque o morador de área contaminada ele é diferente do restante da população, né? Ele tem todos os problemas, né, que o perfil epidemiológico da população tem, e ele ainda está exposto a contaminantes ambientais que fazem com que ele esteja, né, sujeito a uma série de outras doenças, né? Então, é importante que você capacite e que dê ao sistema de saúde local a condição de entender que ele está trabalhando com uma população que é diferente da população geral. Ela é uma população que reside em área contaminada e, por isso, merece um outro tipo de abordagem mais criteriosa, mais cuidadosa. E nenhuma dessas situações está próxima de uma solução ideal, né? A estruturação é cara, as doenças são muitas, as soluções são caras, e é preciso responsabilizar o agente poluidor. E essa briga ainda não está solucionada, não está equacionada, porque o agente poluidor não reconhece a sua responsabilidade nesse processo e, portanto, fica buscando alternativas para fugir da sua efetiva participação na solução, na busca por uma solução mais definitiva. Muito obrigado novamente pela participação, pela vinda de Santos para cá, para que a gente pudesse fazer isso presencialmente. Quero agradecer as pessoas que estão aqui na plateia nos assistindo,
né, e as pessoas que, por acaso, entraram em casa e viram essa discussão sobre a questão do caso Rod e a contaminação na região do estuário da Baixada Santista. Muito obrigado a todos.